Bom, e agora também aí no nosso quadro, né, de saúde aqui da Unimed Costa Oeste, gente, nós vamos falar sobre pressão arterial, né? E o nosso convidado é o cardiologista cooperado, né, Dr. Matheus Schaeffer, está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas. Inclusive, vocês viram que a pressão arterial tem que ter um cuidado, como o Dr. Ramon ali falou, especialmente aí para as futuras mamães, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Mas então vamos começar contando o que é essa pressão arterial que deixa todo mundo preocupado, doutor. Pressão arterial é a pressão, né, que o sangue faz na parede das artérias assim que o coração bombeia ele, né? O coração é uma bomba, é a bomba que faz então o sangue circular no organismo, e quando o coração bombeia, então é gerada uma pressão por conta deste bombeamento, e isso então faz a pressão nas artérias. As artérias então se deformam ou não a depender dessa pressão que está sendo feita pelo coração. Doutor, mas assim, e o que é hipertensão então? O que é que acontece aí juntamente, né, com essa pressão arterial? A hipertensão arterial é quando a parede das artérias elas se encontram de certa forma mais rígidas, né? E isso dificulta então o trabalho do coração em bombear o sangue e assim mandar o sangue para todas as regiões do nosso organismo. Quando essas paredes estão mais rígidas, o coração precisa fazer ainda mais força para esse sangue ser bombeado, e então aumenta a pressão nessas paredes que então já não tem mais a mesma elasticidade. Daí são vários fatores que levam a isso, fazendo com que a pressão arterial aumente, e daí pode trazer alguns malefícios. É por isso que a gente fala da importância de fazer um check-up de vez em quando, ter uns cuidados aí especial também, porque assim, doutor, durante o dia, essa pressão arterial, ela pode ir mudando durante o dia ali, através de algum acontecimento, da correria do dia a dia, com esse calor que está tendo ultimamente também, né, doutor? Isso pode mudar muito, né? Pode. Eu até, para os nossos pacientes no consultório, no dia a dia, no hospital, eu falo que a pressão nunca é a mesma, né? Então a pressão é algo dinâmico, onde ela oscila. Eu brinco que ela oscila sempre ao longo do dia. Então se a gente aferir a pressão agora, por exemplo, pode ser 12/8. E daqui a pouco a gente afere de novo, dali 30 segundos, e ela já está lá em 14/8, né? Mostrando então que a nossa pressão ela oscila a depender das necessidades do nosso organismo. Então, se você vai fazer um esforço físico, se você por algum motivo está passando por algum momento estressante, seja estresse neurológico, ou seja estresse por dor, algo que demande o coração fazer mais trabalho, essa pressão pode ser que suba. E isso é natural, é uma resposta do nosso organismo. O fato é que ela não pode ficar lá em cima, ela sobe, depois ela volta aos níveis normais. Então a gente brinca de certa forma que a pressão ela oscila em faixas, e essa faixa nós temos faixas normais para a oscilação dessa pressão. E essa pressão é danada, ela pode estar sempre certinha 12/8. O dia da consulta, só o fato de você estar lá no médico, ela já dá uma subidinha para sacanear a gente, né, para dizer que está errado, mas depois ela volta ao normal, você vai controlando aí durante o dia. Mas doutor, mas tem fatores também que estão relacionados à pressão alta também, né? Que daí é um outro controle que precisa ter, né? Isso mesmo. Então, existem vários tipos de hipertensão, desde a hipertensão essencial, que é a mais falada, é a mais comum, mas também temos outros tipos, como por exemplo, como você bem citou, a hipertensão do jaleco branco, que é o avental branco, que é quando nós vamos ao consultório médico. Quando vai fazer uma cirurgia também, você já está se preparando, daí você vai fazer a aferição lá, já está alto novamente, então isso aí tudo tem que ter um controle, né? Isso, e existe o contrário também, viu, Mauro? Existe o paciente que nós chamamos de hipertensão mascarada. Lá na frente do médico ela tá boa, mas em casa ela tá alta. Esse é o paciente com a gente tem mais dificuldade de diagnosticar essa pressão alta, visto que todas as vezes que ele vai no consultório está normal. Os fatores, como você perguntou, que alteram a pressão são vários. A gente fala que a hipertensão ela é multifatorial. Tá? Então vai desde a alimentação, e aí a gente bate muito em cima da alimentação hipersódica, ou seja, aquela que tem bastante sal, ela é bem prejudicial à pressão.
existe também o estresse, existe o sedentarismo, existe a obesidade, a síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores que também levam a pressão a subir, tá? Então, é um conjunto de fatores, a gente tem que atuar em cada um desses pontos quando necessário, para então fazer o ajuste da pressão arterial. Doutor, e qual que seria assim os sintomas da hipertensão? Porque às vezes as pessoas têm até os sintomas, mas não sabem o que é, quem procurar, qual médico procurar também, né? Isso, então a hipertensão, ela tem um sintoma, geralmente ela é assintomática, ou seja, não tem sintomas. Em alguns pacientes, quando sentem, que é a menor parte deles, a pressão ela pode dar aquela dor de cabeça na região posterior, lá na região da nuca. Alguns deles sentem tonturas, outros veem alguns pontinhos brilhantes. Esses são sinais de possível hipertensão arterial. Mas veja, esses sintomas eles não são específicos. Isso pode dar em N fatores, N causas, e não necessariamente ela está relacionada somente à hipertensão arterial. Então, por isso que a gente fala que o ideal é sempre estar em acompanhamento médico, né? Com o seu médico de confiança, tá acompanhando e vendo se a pressão continua boa ou não e seguindo as orientações dele, então. E doutor, e como que vai ter um diagnóstico certo da hipertensão? É através de exames? Como que é feito? Para tirar a dúvida ali e falar, não, é hipertensão, vamos cuidar disso aqui. Isso, a hipertensão, ela o diagnóstico dela é feito pela aferição da pressão, né? Então, nós vamos mensurar a pressão arterial do paciente. O ideal tem algumas regras para a gente aferir a pressão arterial, desde não pode ter fumado nos últimos 30 minutos até a aferição da pressão, não pode ter ingerido estimulantes, bebidas estimulantes, alimentos estimulantes. O ideal é que fique, antes de aferir a pressão, 5 minutos em repouso. Além de outros fatores aí que a gente leva em consideração também. Mas o diagnóstico ele é feito sempre em 2 aferições da pressão, ela aumentada, tá? Quando nós temos 2 aferições da pressão altas em momentos distintos, então, nós consideramos que o paciente tem pressão alta. Tá? Existem alguns métodos que nós também usamos para daí acompanhar a pressão arterial, exames que nós fazemos para acompanhar a pressão arterial do nosso paciente, mas via de regra é a aferição da pressão. Pelo menos 2 aferições aonde essa pressão então esteja alta, nós diagnosticamos hipertensão arterial. E doutor, e assim foi identificada, como que é feito esse tratamento, como ele funciona ali, se é temporário, se a pessoa tem que ter mais tempo de cuidados, como que é realizado? O tratamento da hipertensão nós dividimos em 2 grandes grupos, né? O tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. E nós até falamos que nenhum deles tem um peso maior sobre o outro, os 2 devem funcionar concomitantes e cada um equilibrando aí 50% o que cada um contribui para controlar a pressão arterial, em média, né? Aí o tratamento não medicamentoso é tudo aquilo que a gente pode mudar no nosso dia a dia. A dieta, quem não faz exercícios, fazer exercícios, se tem uma gordurinha a mais, tentar perder, né? Então tudo isso, quem fuma, se possível, deixar o tabagismo, tudo isso colabora para que a pressão volte aos limites normais. Alguns pacientes, somente esse tratamento não é eficaz e daí a gente precisa lançar a mão então do tratamento medicamentoso, né? Doutor, e o que assim não se deve fazer diante assim de uma pressão alta? Alguns cuidados especiais que a pessoa que tem pressão alta, ela precisa ficar atenta a alguns alimentos ou bebidas, alguma coisa assim? Isso mesmo. Então, alimentos onde ricos em sódio e potássio fazem a pressão subir. O álcool é um outro fator que faz a pressão subir, então o ideal é quem já tem pressão alta ter uma certa abstinência. E o tabagismo, né? É muito importante com que ele também cuide e cesse esse hábito. O estresse nós sabemos que também aumenta a pressão.
Esse é um fator difícil da gente tirar no nosso dia controlar. a dia, de controlar, mas a gente sempre orienta que, quando possível, diminuir o máximo possível o nível de estresse, né? Isso contribui e muito, então, no controle também da hipertensão arterial. E o importante, como a gente fala, é você sempre também fazer esse acompanhamento também, né? Com o cardiologista, você que tem pressão alta ou tem pressão alta, baixa também, é um controle que você tem que ter. Mas, doutor, tem algumas maneiras, assim, de prevenir a hipertensão, que as pessoas podem cuidar no seu dia a dia? Porque, como a gente falou, até o calor agora que está fazendo ultimamente, que a gente não estava acostumado, muda também isso daí, né? Muda. Tanto o calor baixa a pressão, como o frio sobe um pouco a pressão. Então, os pacientes que são mais sensíveis a essa oscilação pressórica, orientamos que, se possível, não tenha tanta exposição a essas alterações abruptas climáticas, né? Esses pacientes precisam cuidar realmente. Inclusive, alguns deles precisam retornar no consultório para que a gente possa estar fazendo controle disso ao longo do tempo. A gente, em alguns pacientes, inicia a medicação e, quando entra, por exemplo, o verão, a gente precisa reajustar. A mesma coisa acontece no inverno também. Então, esses pacientes, o ideal é que eles sigam as orientações do seu médico, e, quando há oscilações importantes da pressão associados, então, a sintomas, precisam voltar no consultório, mesmo que fora de época. Digo fora de época que às vezes há um acompanhamento, existe um período que é estipulado para retorno, porém, quando esses imprevistos acontecem, o ideal é que o paciente retorne, independente do tempo, para uma nova reavaliação, tá? Então, é importante que esse paciente acompanhe, e, ao longo do tempo, alguns deles tem como a gente, inclusive, diminuir medicações. Outros, raramente, mas acontece de tirar. Isso a depender do acompanhamento, do estilo de vida, de como cuidados. Isso mesmo. Ir para academia, caminhar, se cuidar. Então, tudo isso aí conta também aí para ser liberado o medicamento e ter uma vida saudável. Doutor, mas essas doenças, hipertensão arterial, tem alguma coisa a ver com idade também? Pressão alta, isso aí tem a ver com idade ou não? Tem sim. Com o passar do tempo, a tendência é que a pressão suba no nosso organismo, né? O fato é que o nosso estilo de vida, ele pode acelerar ou não isso. Tanto que crianças e adolescentes, eles têm a tendência de ter a pressão mais baixa do que nós habitualmente vemos no adulto. E, ao longo do tempo, essa pressão vai subindo. Por quê? Existe uma calcificação, uma rigidez normal pelo envelhecimento, e isso faz com que a pressão aumente. Se você mantém estilo de vida adequado, alimentação adequada, os cuidados necessários, a pressão sobe, mas não a níveis deletérios. E a gente consegue levar uma vida boa, com qualidade e uma longevidade bacana. Quando a gente não cuida disso, a gente acelera esse processo, e então pode vir as causas ou as consequências mais graves, como, por exemplo, infarto, como, por exemplo, AVC e outras doenças cardiovasculares. Por isso que a gente fala da importância de ter esses cuidados, né? De fazer os check-ups de vez em quando. Falar, não, cardiologista não precisa ir, sou jovem e tal. Não, é um acompanhamento, é você entender como está funcionando ali, se está tudo em ordem. É um reloginho, né, doutor? Isso mesmo, isso mesmo. Doutor, obrigado, gratidão por tirar nossas dúvidas aqui. Bom retorno aí para Toledo, para o consultório. E venha mais vezes. Se vocês de casa têm dúvida, querem saber mais sobre essa área, né, esse mundo que é o coração, mande aí suas perguntas, suas sugestões, o que vocês gostariam que o Dr. Matheus viesse falar aqui com a gente nas tardes do Ver Mais. Gratidão. Obrigado.